Continuamos com o estudo sobre o domínio e os frutos, e a relação com Israel e Judá, e as duas vindas de Cristo. Na primeira parte, vemos como o domínio e os frutos foram passados a Adão e Eva. Vemos aí no gráfico de uma forma resumida de como mesmo com o pecado e a queda de Adão e Eva, esta bênção vai sendo passada de geração para geração. Para Noé após o dilúvio, depois Abraão, Isaque e Jacó. E a partir daí o domínio e os frutos vão ser divididos. O domínio passa para Judá e a bênção dobrada, incluindo os frutos e o nome Israel, vai para José e seu filho Efraim. Mas na frente vemos o domínio acontecendo na prática com os reis de Judá, sendo Davi o primeiro deles, onde ele consegue algo muito grande, que é unir e reinar sobre as 12 tribos de Israel. Um reinado forte de união, que em muitas coisas é símbolo do reinado milenar de Cristo. Mas então Davi é sucedido por Salomão, que começa bem, mas depois se aparta do Senhor. E com isso Deus divide o reino, assim como a carne do animal é dividida ao meio, no momento que a aliança é selada, no conceito hebraico como falamos na parte 1 deste vídeo. Em seguida, vemos que similar ao que aconteceu nos tempos de Jacó, a família se separa, Israel e Judá se dividem e com ele o domínio e os frutos. Enquanto as 12 tribos estavam unidas, a promessa de Deus iria se cumprir na sua plenitude, pois o domínio e os frutos não podem estar separados. As 10 tribos do norte passam a se chamar Israel, pois as tribos de José e Efraim estavam lá com eles, e estes tinham direito àquele nome, e com eles também estava a promessa da frutificação. Vemos que essas 10 tribos do norte são muitas vezes chamadas na palavra também pelo nome de José ou Efraim, que era o nome daqueles que receberam a promessa dos frutos nas mãos de Jacó. E vemos que a outra parte que foi dividida ao sul, temos as tribos de Judá e Benjamim, que era a luz. Estas carregando o nome Judá e a promessa do domínio com eles. Agora o nome Israel passa a ser utilizado na palavra para significar duas coisas. Primeiramente para se referir às 10 tribos do norte, e segundo quando está se falando das 12 tribos por completo, mesmo estas estando separadas. Então, não muito tempo depois, cerca de 750 anos antes de Cristo, as 10 tribos do norte são levadas a cativeiro pela Síria, e Deus fala que estava se divorciando daquelas 10 tribos do norte. Junto com as 10 tribos indo a cativeiro foi a promessa de frutificação. A palavra de Deus é clara que o reino do norte, as 10 tribos, jamais voltariam como povo para o território da Palestina. Vemos em seguida Judá e Benjamim também sendo levadas a cativeiro pela Babilônia, cerca de 600 anos antes de Cristo. Como falamos no caso de Judá, Deus não a divorcia, pois o prometido Messias teria que vir de Judá. Vemos que o domínio é passado temporariamente para a Babilônia, onde até os nomes de muitos como Daniel e seus amigos são trocados, mostrando o domínio que tinha sido dado a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Um grande contraste com o domínio que Adão e Eva possuíam no início, onde eles deram nomes a cada um dos animais. Deus finalmente livra Judá de seu cativeiro, e eles voltam para Jerusalém para sua terra, povoando e reconstruindo Jerusalém, o templo, as cidades e continuando a sua dinastia de reis em sua terra. Mas vemos que as 10 tribos do norte jamais voltaram como povo para o território palestino. Então esta é a situação do povo de Deus durante a época que Jesus veio à terra. Judá tinha voltado para sua terra, mas a verdade é que o domínio já não estava mais com eles. Daniel, em sua visão, já mostrava que o domínio havia sido removido de Judá e continuaria a ser passado para outros reinos, que seriam após a Babilônia, o Medo-Persa, Grécia e depois o Romano. Como perguntamos na primeira parte desse estudo, como restaurar esta ruptura? Como reaver o domínio e os frutos? A resposta acho que é clara, apenas Jesus, o Messias, poderia fazer isto. Então Jesus Cristo aparece na sua primeira vinda para reaver e segurar esse domínio que tinha sido perdido. Vemos na primeira vinda de Cristo que da carne ele nasce de Judá, e vemos que através de todo o seu ministério, e mais especificamente na batalha travada na cruz, ele vence o mundo como ele mesmo disse, e com isso reavendo de volta o domínio para si mesmo e para os seus descendentes.
agora não filhos na carne, mas pela fé no seu sangue. Se Deus tinha divorciado as 10 tribos do norte, agora com Jesus passando pela cruz e dela triunfando como nova criatura, acreditamos que ele sim pode reatar este casamento com as ovelhas perdidas de Israel. Então temos as 10 tribos de Israel que tinham sido levadas em cativeiro pela Síria, e vemos que as profecias falam que eles nunca mais voltariam como povo para o território de Israel. Nos tempos de Jesus, por exemplo, vemos que pessoas como a mulher samaritana eram apenas uma parcela muito pequena de pessoas do Reino do Norte que tinham ficado por lá, mas eram pessoas que não representavam o Reino do Norte de Israel, já que são os líderes de tribos, os reis que definem a situação de um povo. O historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, fala em seu livro Antiguidade dos Judeus que as 10 tribos de Israel estavam além do rio Eufrates naquela época, e eram uma imensa multidão que não podia ser estimada em números. Então podemos confirmar que essas 10 tribos de Israel nunca voltaram como nação para o território da Palestina, confirmando as profecias do livro de Oséias. Estas eram chamadas, já nos tempos de Ezequiel, de as tribos perdidas ou ovelhas perdidas de Israel. Oséias profetizou especificamente sobre as 10 tribos do norte de Israel que estavam indo a cativeiro. A palavra de Deus veio para ele tomar uma prostituta e casar com ela. Deste relacionamento, filhos foram gerados, e nomes colocados neles, que são profecias que falam sobre o futuro daquele povo. O primeiro foi um filho que se chamou Jisreel, que significa Deus espalha ou Deus semeia. O segundo, uma filha que se chamou Lohuama, que significa sem misericórdia. E mais um filho que eles tiveram que se chamou Loami, que significa não é meu povo. Todos estes filhos, no capítulo 1 de Oséias, são relacionados com a casa de Israel, as 10 tribos do norte. Então no nome de seus filhos está a profecia: Jisreel, Deus espalha; Lohuama, não terei misericórdia; Loami, não é meu povo. Mas a profecia de Oséias mostra que o primeiro filho de Israel, que significa Deus espalha, na realidade profetiza da forma como Deus estava o semeando em terra estrangeira, para dali Deus trazer muitos frutos. Em Oséias capítulo 1, verso 10, vemos que a profecia iria um dia ser revertida e mesmo em terras estrangeiras, eles seriam novamente chamados de povo de Deus. Então vemos aí no verso 10 de Oséias 1, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Verso 11, e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jisreel. Aquelas 10 tribos de Israel seriam um dia restauradas. Vemos que Jisreel significa Deus espalha, mas também significa Deus semeia. E na realidade, semeando era o que Deus estava fazendo. Vemos isso também no capítulo 2 de Oséias, no verso 21. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor. Atenderei aos céus e estes atenderão à terra. Verso 22, e a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e estes atenderão a Jisreel. 23, e semeá-la-ei para mim na terra, e terei compaixão dela, que não obteve misericórdia, e eu direi, aquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Na época de Jesus, que já eram centenas de anos depois daquela semente ter sido espalhada pela terra da Síria, como vimos, confirmado até mesmo por fontes fora da Bíblia, como Flávio Joséfo, aquele povo das 10 tribos de Israel já haviam se espalhado por vários lugares após o cativeiro assírio. Muitos tinham ido inclusive para a Europa. Pedro, em sua primeira carta, fala disso, quando escreve para os estrangeiros da dispersão. 1 Pedro capítulo 2, verso 10. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A gente vê aí Pedro falando exatamente da profecia de Oséias, que estava sendo cumprida. Justamente o nome dos filhos de Oséias, Loami, que significa não é meu povo, mas que agora serão novamente chamados de povo de Deus. Lohuama, que significa sem misericórdia, mas que agora tinham novamente alcançado misericórdia. Vemos Paulo também falando sobre isso em sua carta aos Romanos, onde ele diz no capítulo 9, versos 25 e 26. 25. Como também diz em Oséias,
Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Verso 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí será chamados filhos do Deus vivo. Com tudo isso, fica claro que as 10 tribos do norte seriam espalhadas pelo mundo, e com isso uma grande colheita aconteceria. Esse é o sentido de Jezreel. Esta colheita que começou já no primeiro século, nos tempos dos apóstolos, e continua até hoje. As 10 tribos perdidas de Israel se espalharam pelo mundo. Vemos que Jesus foi aquele que comprou o mundo com seu sangue. Não apenas as 10 tribos, mas comprou todo o terreno que inclui todos do mundo inteiro. Aleluias! Como vemos na parábola do tesouro escondido em Mateus 13, este é o sentido daquela parábola. Então Mateus 13, no verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O homem desta parábola é normalmente interpretado como sendo nós, o que eu acredito que não está errado. Mas vemos o sentido mais profundo como sendo Jesus, aquele que escondeu seu tesouro no mundo que era Israel, que quando da saída do Egito Deus falou a eles que eles eram o tesouro peculiar de Deus. Então Jesus vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo, onde o seu povo está enterrado. Esta compra foi feita na cruz, como Jezreel. As 10 tribos do norte de Israel seriam um dia espalhadas entre as nações, mas tudo isso para que uma grande colheita fosse feita. Em Mateus capítulo 13, no verso 37, Jesus já tinha explicado outras parábolas, falando que o homem semeador era ele próprio, o filho do homem. Nesta parábola do tesouro escondido, vemos as ovelhas perdidas do reino norte de Israel como sendo o alvo principal, aqueles que tinham sido escondidos e levados a cativeiro, mas que eram como sementes sendo plantadas ao redor do mundo. Vendo de outra forma, isso tudo também é uma grande pescaria. Lembra da profecia de Jacó onde seus filhos Efraim e Manassés multiplicariam como peixes? Sim, eles agora estão espalhados no mundo, até os dias de hoje, se juntando aos gentios e formando um só povo com os fiéis de Judá que desde o primeiro século começaram a se converter à nova aliança em Jesus. Isto lembra uma pescaria com redes, onde a rede é lançada e não se tem controle sobre o que vai se pescar. Vêm peixes de todos os tipos. Não só remanescentes de Israel que se espalharam pelo mundo, mas gentios das nações de todos os lugares que estão juntos com eles. Um dos erros mais comuns no cristianismo hoje é assumir que os judeus são Israel. A nação de Israel foi criada em 1948, voltando para o território da Palestina. Mas como mostramos nesse estudo, o nome Israel foi passado de Jacó para José e Efraim, que junto com as 10 tribos do norte, se espalharam pelo mundo e nunca mais voltaram para aquele território da Palestina. De fato, eles se juntaram às nações, e eles levaram consigo este nome Israel e toda a promessa de frutificação. Como vemos, doutrinas hoje em dia muito comuns, como a das 70 semanas de Daniel e muitas outras relativas a Israel e a volta de Cristo, são construídas como uma casa na areia, sem uma fundação sólida, muitas vezes sem considerar também a festa de tabernáculos e todas as profecias sobre esta. Então, hoje em dia, o dispensacionalismo moderno que a gente vê em todo lugar parte do pressuposto que os judeus são Israel. Esta suposição não tem fundamento nas escrituras, como a gente pode ver. A promessa dobrada que foi passada para José e Efraim por Jacó, que inclui o nome Israel, não tem como estar com o povo judeu. E realmente não importa como o mundo chama e nomeou o país que está lá desde 1948 até hoje. Entendemos que para Deus isto não importa. Em termos de profecia, para Deus a sua palavra mostra que esse não é o caso. Na verdade, a igreja já no primeiro século estava sendo formada por judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, juntos com muitos israelitas das 10 tribos do norte espalhadas pela Europa. E, é claro, muitos gentios misturados entre eles. Jesus tem realmente desde o primeiro século sido reparador daquela ruptura entre Judá e Israel. Aquele que está unindo seu povo novamente em preparação para o cumprimento de seu reino. Mas esta profecia vai alcançar níveis ainda muito maiores, até que se chegue à plenitude dos gentios, e realmente até a figueira brava, os judeus, e na verdade o mundo todo que se converterá ao Senhor durante o reino de Jesus, que é simbolicamente do que chamamos a festa de tabernáculos.
Steve Jones, um americano com um ministério da palavra muito forte, mostra todos esses detalhes que falei aqui sobre Israel e Judá, e como Cristo veio a primeira vez para restaurar o domínio e o cetro de Judá. Com isso, os figos bons de Judá continuaram sendo anexados à figueira, e a partir de Jesus, gentios de todo o mundo, juntamente com as ovelhas perdidas do norte de Israel, que tinham ido a cativeiro, se juntaram a essa figueira, formando a continuação de Judá. É isso que Paulo fala em sua carta aos Romanos, sobre quem são os verdadeiros judeus, que são na verdade aqueles que são circuncidados no coração, e assim também os verdadeiros israelitas, aqueles que, como Jacó, vencem todas as adversidades e conquistam as promessas de Deus. Em termos de profecia, repito, Israel não é o mesmo que os judeus. Embora um judeu seja um israelita, a promessa dada a José e a Efraim não os pertence. Israel foi espalhado pelo mundo, as 10 tribos do norte, assim como José foi espalhado também. E realmente esta promessa foi junto com as 10 tribos do norte espalhada. Está sendo repartida hoje entre as nações, inclusive nós mesmos. Podemos nos apossar desta promessa, não só espiritualmente, mas muitos até fisicamente podem ser descendentes das 10 tribos de Israel. Mas como já falei, para Deus o que importa mesmo é o caráter, o coração. Mas a segunda vinda de Cristo está às portas, que vale ressaltar, será uma vinda glorificada em seus santos. Será a vinda similar a José. Agora ele virá com seus santos que ganharão corpos glorificados, que serão os frutos deste reino, os frutos do reino que Adão e Eva não conseguiram gerar. Reinaremos com Cristo em sua vinda. A promessa dada a Adão e Eva se cumprirá finalmente e completamente nos fiéis que terão a terra como sua herança. Será finalmente a festa de tabernáculos, onde nações irão celebrar e se converter ao Senhor. Mas a bênção do domínio dos frutos é inigualável, e será dada àqueles que, como José, souberem gerar frutos e vencerem as adversidades ao redor.